Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de revisão de ponteiros e nesta aula vamos falar sobre parâmetros alocados, que é uma continuação da aula passada onde a gente aprendeu, fizemos aquela primeira brincadeirinha lá, colocação de memória na heap. Então vamos pensar como é que a gente trabalha com parâmetros alocados. Bem, sempre vamos começar com a nossa int main void. Vamos supor que a gente tem aqui um ponteiro qualquer, um int asterisco A, certo? Então vamos supor que eu aloquei esse A dentro da minha própria função main. Então fiz lá um A é igual a malloc de, vamos supor aqui, 300 bytes, certo? Fecha o número inteiro aí de quantidade de elementos no vetor, de inteiros, certo? Então vamos lá, então a gente fez o nosso malloc e vamos supor que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero passar essa variável, eu quero manipular os elementos desse vetor dentro de uma outra função. Vamos supor que a gente tem uma função aqui, um void teste, que recebe aqui um ponteiro para A. Então como é que eu faço? Se eu quiser manipular, eu posso pegar aqui e falar assim, olha, teste A. Então a gente vai passar o quê? O que vai acontecer? Vamos sempre relembrar aqui a nossa stack. Então na nossa stack a gente vai ter aqui um ponteiro A, que tem quantos bytes? Exatamente. Nós temos aqui 8 bytes de endereço, que armazena endereço. E na heap, que é a nossa grande memória, na heap, em algum lugar na heap, nós temos lá um vetor com 300 bytes, certo? Que armazena aí alguns inteiros. Pronto, então ó, o que eu fiz? Quando eu chamo aqui a minha variável, quando eu chamo a minha função teste e passo como argumento a variável A, eu estou passando por cópia o endereço de memória, ou seja, eu passo por cópia o valor que A está armazenando. Então, seja, o que acontece aqui? Na nossa stack vai abrir um outro espaço chamado de A. Não vamos chamar de A aqui, não, vamos chamar de B só. Pode ser A também, mas vamos colocar B que fica mais fácil aqui. Então, a gente vai ter o B, que ao invés dele apontar algum endereço, ele só vai copiar, vamos dizer que aqui começa 0x4, ele vai copiar lá o endereço de memória que está armazenado em A. E agora aqui a gente pode manipular. Então a gente pode pegar e brincar lá. B de 0 é igual a 30, B de 1 é igual a 32, B mais 2 é igual a 40, né? E assim sucessivamente. Então a gente pode brincar à vontade com os valores dessa nossa variável que foi alocada. Assim, nenhum mistério. Então, tudo que a gente viu lá, acho que na aula 2, até na aula 1, a gente passa vetores estáticos alocados, que a gente passa como se fosse um ponteiro. Aqui a gente faz a mesma coisa, a gente brinca com um ponteiro e fica divertido, certo? Aí agora alguém pode perguntar, mas professor, e se eu não quiser alocar esse vetor dentro da minha main ou de alguma função? Eu quero criar um wrapper, um invólucro, uma função que sabe alocar e sabe verificar se na memória se foi alocado, se não foi alocado, trabalha direitinho. Então vamos pensar como que a gente poderia fazer isso e o que acontece eventualmente. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o nosso int main void. Então a gente pode criar aqui o nosso vetor, um int asterisco A. Então, nós temos aqui o nosso A, asterisco A que está alocado, que está declarado, e eu quero alocar ele na minha memória. Só que ao invés de eu alocar ele na minha própria main, eu quero criar um wrapper, uma função que saiba alocar vetores inteiros. Então vamos pensar aqui que nós temos lá o nosso alocador de vetor, int, não é uma função genérica por enquanto ainda, e a gente vai receber aqui um size t elementos, ou seja, ele vai decidir quantos elementos do tipo inteiro que a gente vai alocar. Então a gente pode chamar aqui a função nosso alocador de vetor inteiro, e eu quero alocar aqui, por exemplo,
30 elementos. Então, eu não coloquei ainda nenhum tipo de nossa função, vamos dar uma racionalizada aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora para a gente poder alocar? Então, a gente tem que pegar e brincar aqui, int asterisco v, né, que a gente declarou nosso ponteiro, e agora o que a gente pode fazer? Fala que v é igual a malloc de quê? De elementos vezes, né? Então veja só, como a gente passou como 30 elementos, quer dizer que tem que pegar 30 elementos e aí ainda tem que multiplicar pelo quantos bytes, né? Porque o malloc recebe em bytes, então tem que falar quantos bytes eu quero alocar. Então, elementos, tenho 30 elementos, de quantos bytes cada um? Se é inteiro, são 4 bytes, certo? Que a gente já viu na aula anterior, então elementos vezes 4 bytes ali, então a gente consegue alocar. E aí a gente pode brincar aqui, né? If v igual a null, a gente pode fazer lá chamar tela azul da morte, que é o blue screen of death, que a gente mata o sistema, olha, não tem memória, sei lá, aí você trata do jeito que você achar melhor. E aí agora, como é que a gente faz para retornar esse elemento que está alocado? Porque até agora aqui, ó, nossa chamada, a gente não passou o A como parâmetro nem nada. Será que eu posso passar, além de eu passar o 30, eu passo o A aqui como parâmetro? Se eu passo o A como parâmetro, como é que eu tenho que receber ele aqui? Vai ser aqui um int asterisco, um t qualquer? Agora, o que acontece quando eu passo dessa forma aqui? Quando eu passo dessa forma, lembra lá, a gente vamos pensar na nossa stack. Então, a gente criou a nossa stack, e aí na nossa stack ele criou uma variável, um asterisco A de 8 bytes, que está armazenando algum elemento qualquer que não sei ainda. Por enquanto é só de memória. E depois, quando a gente chamou a nossa função, ele criou aqui um asterisco t, que recebeu o endereço de memória que estava armazenado aqui no asterisco A, que eu não sei o que é, e ele ainda criou um asterisco v, que recebeu lá o endereço que foi alocado na heap. Então a gente tem aqui a heap, então ele alocou em algum lugar na heap esse elemento vezes 4 aí que ficou armazenado lá, que aponta para o NIS de V, que pode ser aqui no endereço, por exemplo, 0x4, não importa agora. Então, se eu recebo como argumento aqui t e fala o seguinte, t é igual a v, encerra a função, o que acontece? O que acontece aqui de verdade é o quê? Que na minha função, o t vai receber o valor que está apontado em v. Eita! Bem, eu redesenho esse aqui. A gente vai trocar o valor, vai ficar aqui o 0x4, mas a gente não está trocando o valor que está lá em A. Por quê? Porque o A que a gente passou comparando foi passado por copy, o endereço foi passado por copy, então a gente não tem como modificar o endereço que A aponta. Não dessa forma. Puxa, que droga, né? Não dá para fazer. Não desse jeito aqui. Então o que o pessoal faz? O que é o jeito mais fácil de você brincar com isso? É que a sua função seja aqui um int asterisco. E ao invés da gente receber como argumento, o cara que vai receber a alocação, a gente retorna direto o endereço de V. A gente coloca aqui return V. Então o que acontece quando eu faço o return V? Quer dizer que, vou até redesenhar a stack aqui que ficou meio feia. Vamos repensar aqui. A gente criou lá a variável A, né, na main. Depois a gente entrou na função nosso alocador. O que a função nosso alocador já se prepara? Ela vai criar aqui o endereço de 8, um endereço do tipo inteiro, de ponteiro de inteiro, que é o valor de retorno. Ela já vai deixar guardadinho na pilha ali por enquanto. Pode ser que não seja exatamente assim que funcione, mas é uma boa aproximação. E daí agora aqui dentro da função a gente vai ter uma variável chamada elementos de 4 bytes, que vai receber aquele parâmetro, no caso aqui é 30. A gente vai criar uma outra variável, deixa eu desenhar a próxima linha aqui. A gente vai criar uma nova variável, que é um ponteiro de inteiro v, que também tem 8 bytes. E esse 8 bytes é o que vai receber o endereço de memória
que a gente alocou aqui. Então, nesse asterisco V, a gente vai receber aqui o 0x4 que foi alocado lá na heap, por exemplo, 0x4. E assim que a função termina, quando a gente chama o return, quer dizer o seguinte, ó, return V, quer dizer que no lugar especial da pilha, que ele vai guardar o valor de retorno na função, ele já coloca o valor que está em V. Então, aqui a gente já decidiu aqui o valor de retorno especial, que quer em V, 0x4, a gente coloca aqui o 0x4. Como a função acabou, então o asterisco V é eliminado, a variável elementos é eliminada, e a variável de retorno, ela fica armazenada na pilha para ser recolhida da função que chamou a nossa aqui. Então, o que acontece aqui? A gente tem que pegar e falar assim que A é igual a nosso alocador de vetor, que a gente não passou aqui nenhuma variável, certo? E daí o que vai acontecer? Quando acontece essa atribuição, ele vai pegar o valor de retorno que foi colocado na pilha da função e vai atribuir para quem estava recebendo a atribuição, que no caso é o A. E daí o 0x4 vai ser atribuído no A e a nossa função... E a nossa função apaga, o sistema apaga da pilha aquela variável que estava prevista para ser atribuída. Então agora ficou lá dentro do A a nossa variável, o nosso valor alocado. Então a gente não perdeu agora a referência de memória e está alocado aquele espaço lá de 30 elementos de inteiros na nossa memória. Poxa, bem legal, então a gente consegue fazer via return. Mas professor, tem como eu não fazer por return e fazer por passagem de parâmetros? Tem. Só que daí para eu fazer por passagem de parâmetros, a gente vai ter um problema mais grave. A gente vai precisar brincar com ponteiros múltiplos. Tem gente que acha bastante complicada essa brincadeira de ponteiros múltiplos, mas não é tão complicado assim. É só um nível a mais de ponteiro. Então vamos pensar o seguinte. Então a gente vai ter de novo aqui a nossa int main, que é void, e a gente vai ter a nossa variável, o int asterisco a. E eu quero fazer o seguinte, vou criar um nome menor de função agora. Aloca vet em aqui eu não vou decidir como é que é o parâmetro, que a gente vai passar o a, e a gente vai falar assim, eu quero 30 elementos. Então vamos desenhar o protótipo da nossa função. Nossa função pode ser até um void agora, um void aloca vet, e aqui que a gente vai receber como argumento, a gente vai ter que receber alguma coisa, e depois vai ter que receber a quantidade de elementos que devem ser alocados. Mas e como é que eu faço para receber isso? Veja só, se eu tenho uma variável, então vamos pensar que a gente tem a stack aqui. Se eu tenho minha variável a, asterisco a, e eu quero modificar essa variável na outra função, a gente já sabe como é que faz isso. A gente passa sempre as coisas por ponteiro. Só que a variável a, asterisco a, já é um ponteiro. Como é que a gente faz? Tem uma diferença. E comercial a. Então a gente vai passar o ponteiro de onde está armazenada a variável asterisco a. Ou seja, se a variável asterisco a está aqui em 0x4, quer dizer que a gente vai passar como argumento um endereço de memória para onde essa variável está alocada. Então, no caso aqui, a gente tem que receber um int, que é um asterisco a. Só que se eu recebo, vamos chamar asterisco x agora, né? Que é um asterisco x. Só que se eu faço int asterisco x, eu só estou recebendo uma variável que armazena um ponteiro. Ou seja, eu vou receber por cópia um ponteiro. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero receber por cópia um ponteiro que armazena um ponteiro. Meio esquisito, mas agora é um int asterisco asterisco. Legal, né? Porque a gente tem o primeiro asterisco x, que é esse primeiro nível de A, e o próximo asterisco quer dizer que a gente está recebendo um endereço de memória que apresenta uma variável que armazena um endereço de memória também. Puxa vida, legal. Então o que acontece agora? Quando eu chamo minha função aloca vet comercial a, o que acontece que nossa função ela vai criar duas variáveis, um int asterisco asterisco x, e ele vai criar também aqui um elementos, que é um ponteiro, uma variável inteira que é passada por cópia. E o que a gente armazena aqui? Então, no int asterisco x, está passando o e-comercial de A, que é o endereço que A aponta, e vai falar aqui, 0x4, então vai colocar em 0x4, não importa, aqui pode ter o endereço 307,
mas a gente está recebendo aqui o endereço de memória em que asterisco A está armazenado, que é o 0x4, e eu recebo por cópia ali o elementos, que é o 30, certo? Então o que agora a gente pode fazer? A gente pode falar o quê? Que x é igual a malloc de quê? De elementos vezes 4 bytes, porque a gente quer armazenar inteiros. Ah, mas o que acontece se eu falar que x é igual a malloc? Quer dizer que eu estou armazenando dentro da minha variável x, que é essa variável aqui. Ao invés de eu armazenar o endereço 0x4, eu vou passar a armazenar o endereço que o malloc alocou. Então veja só, o malloc ele vai alocar lá para mim os elementos. Então esse aqui pode ficar no endereço 0xff, por exemplo. E o que vai acontecer? Eu vou trocar esse 0x4 e vou deixar 0xff. Poxa, mas ainda não resolveu o problema, porque eu não armazenei o endereço de memória, não armazenei em A o endereço que eu queria. Pois é, então o que a gente tem que fazer? Lembra lá como é que a gente faz para acessar o endereço como é que a gente faz para acessar o valor do cara que a gente recebeu o ponteiro? Lembra lá, quando a gente recebe o ponteiro x, a gente tem que desreferenciar, né? A gente tem que falar assim, ó, x de 0 ou asterisco x. Então aqui é a mesma coisa, a gente pode pegar aqui, asterisco x é igual a malloc de elementos vezes 4. Então o que acontece aqui? Como eu estou desreferenciando, quer dizer que eu sei que essa variável é um ponteiro, então ao invés de eu acessar, ao invés de eu pegar o valor 0x4, quer dizer que eu vou para o endereço 0x4 e estou modificando o 307 aqui. Então agora aqui deixa de ficar 307 e passa a receber o 0xff, que é o que foi alocado na memória ali, né? Então, tudo bem. Então, agora o que a gente faz? A gente não tem mais nada que fazer. A gente pode fazer a brincadeirinha. If asterisco x igual a null. Tela azul. Acabou. E daí a nossa função aqui pode acabar. É um void. Você não precisa colocar nenhum return. O return é implícito. Então, quando a função acaba, ele vai apagar aqui da stack a elementos. Vai apagar asterisco xx. E vai sobrar ainda a asterisco A, que continua começando no endereço 0x4, mas que aponta para a variável, para o endereço 0xff, que é o que foi alocado. Puxa vida, que legal, então assim pode alocar. Exatamente, essa é a maneira que a gente faz para alocar o endereço de memória. Bem, então como eu estava dizendo, pessoal, exatamente é isso aqui que faz a gente alocar o endereço de memória, passando como argumento. Poxa vida, que legal, professor. Então, é assim que a gente consegue trabalhar com parâmetros que a gente pode alocar dentro de uma memória. Exatamente. Então, veja só, agora acontece a mesma coisa. Se eu quiser realocar uma variável, eu vou ter que receber dessa mesma forma, eu posso chamar o malloc dessa mesma maneira. Mas, professor, eu sempre vi asterisco como um cara que é a matriz. Calma aí, jovem padawan, ou jovem dinâmico. Exatamente, nós vamos ver, quando a gente vai brincar com matrizes alocadas, a gente usa essa mesma estratégia aqui. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, para isso aqui não ficar muito comprida, né? É isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo que eu queria conversar na aula hoje, para a gente não ficar muito longo. Eu estou tentando diminuir sempre mais o tamanho da nossa aula, eu acho que fica mais fácil vocês enxergarem. Eu estou vendo lá pelo tempo médio que o pessoal fica nas aulas que estão gravadas, então estou tentando enxugar o mais tempo possível que eu conseguir. E na próxima aula, então, a gente brinca com os ponteiros em múltiplos níveis, né? Então, nessa aula a gente viu de uma maneira simples, rápida e eficaz como que a gente trabalha com os parâmetros que são alocados. E é isso.